Boa noite a todos os meus queridos irmãos e irmãs e amigos que nos acompanham. Eu desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida paz e descanso nesta noite. Eu creio que Deus completará aquilo que Ele deseja ou o que você tenha solicitado a Ele para a sua vida, sua família e a todos aqueles que estão ao seu redor. Ou então, até mesmo aquelas pessoas que você conhece, mas estão distantes. Quem sabe, Deus também não está ouvindo a sua oração. Nesta noite, na abertura deste culto, quero refletir com vocês um capítulo da Palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 1 ao 33. Mas, porém, a leitura em destaque que eu quero fazer nesta noite aqui é o versículo 7 da Palavra do Senhor. São as palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus servidores, aos seus servos, que diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Essas são as palavras do nosso Mestre Jesus. Em casa, depois você leia todo o capítulo 16 de João. É o Senhor falando com os seus. Mas eu quero que você preste atenção bem nesse versículo que foi lido agora nesta noite, no versículo 7. É Jesus que está falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo na vida do homem. E a obra do Senhor, a obra do Consolador, é uma das coisas maravilhosas que nós podemos ver, nós podemos sentir, nós podemos observar sobre o cristianismo. Então, uma das coisas maravilhosas do Espírito Santo sobre o cristianismo é que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos por causa do infinito amor de Deus. E ao refletir sobre esse texto, no versículo 7, que o Senhor Jesus diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Glórias a Deus. O que podemos observar é que em tempos agitados como os nossos, geralmente nos deparamos com situações em que podemos nos desesperar. Contudo, o cristão tem uma garantia nesse mundo. O cristão tem uma garantia que o mundo não tem para ele, para os demais. O Espírito Santo, o Consolador. Como ele é assim identificado na palavra. E o Senhor Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Guarde bem isso que é importante. O cristão tem uma garantia que o mundo não tem. A pessoa do Espírito Santo, o Consolador. Muitos não desfrutam abundantemente do consolo de Deus por falta de conhecimento dessa palavra, da palavra do Senhor, da intimidade, da proximidade para com Ele. É mais fácil dizer que temos a intimidade ou a proximidade com Deus que desfrutar de fato dessa proximidade, de desfrutar de fato dessa intimidade. Mas a pessoa que tem um relacionamento próximo com Deus, ou íntimo com o Senhor, ela se sente consolada por Jesus, por aqueles que nasceram de novo em Cristo. Existe a promessa, sim, de que serão selados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. E somos selados pelo Consolador. Então, ter intimidade, ter a proximidade com Deus, é, portanto, desfrutar do Consolador, desfrutar desse seu consolo.
E o consolo é a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Ter o Consolador é estar disponível sempre que precisamos e clamamos por Ele. Ter o Consolador é ter a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é, sim, uma proximidade, uma intimidade com Deus. Você pode buscar o Consolador, você pode buscar o consolo do Senhor sempre, toda a vida. Essa é a garantia. Ou seja, em momento de tristeza, busque a palavra do Senhor, para que o Espírito o console por meio dela todos os dias. Todos os dias Ele está nos consolando em dias de tristeza, em dias difíceis, que nós temos a certeza de que Ele está ao nosso lado. O consolo é a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é intimidade com Deus. E eu quero, neste momento, saber como... Eu não sei, melhor dizendo, eu não sei como você está agora, eu não sei. Se está triste, amargurado, se sentindo só, querendo fazer algo, mas não sabe como começar, por onde começar. Você quer conversar com alguém, mas não sabe com quem conversar. Comece buscando o Consolador. Comece conversando com o Consolador. Esse Consolador, o Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos prometeu. Esse Consolador que o Senhor Jesus nos deu como garantia de nos acompanhar dia a dia. Ele está aí. O Consolador está aí bem perto de você, bem próximo de mim. Então comece orando em nome de Jesus para que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, faça com que você, faça com que sua família, faça com que sua casa, seus filhos, seu trabalho, seu emprego, seus estudos, em tempo de desemprego, no seu matrimônio, nesse momento de pandemia, busque, ore o Consolador. Nesse momento em que estamos vivendo, que Ele esteja assim ao nosso lado sempre. É garantia da palavra do Senhor. E Ele vai estar ao nosso lado nos consolando, nos confortando com as promessas do Senhor. E eu quero orar por vocês. Eu quero orar pedindo a Deus também por mim, para que o Consolador, que é a certeza que nós temos, que Deus está no controle de tudo, o Espírito Santo, Ele possa responder a cada momento, a cada pedido, as nossas orações. Que o Santo Espírito seja bem-vindo na tua vida. Que o Espírito Santo seja bem-vindo nas nossas vidas. Que o Espírito Santo possa fazer na sua vida morada. Ele é bem-vindo. Que ele seja bem-vindo. Que ele venha preencher um lugar na sua vida nesta noite, com as ricas bênçãos garantidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós queremos orar. Queremos que o Espírito Santo Consolador, garantia dado pela Tua Palavra, venha encher as nossas vidas, venha preencher aquilo que falta para as nossas vidas. Pai, oramos a Ti neste momento para que o Senhor possa se fazer presente nas nossas vidas, neste culto, nesta noite. Através dessa oração, te pedimos a Tua presença para encher as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse amigo que nos tem acompanhado todas as quarta-feiras, todos os domingos. Espírito Santo, Consolador, seja bem-vindo nas nossas vidas. Abençoe este culto nesta noite, através dos louvores que serão prestados a Ti para a honra e glória do Teu nome. Para aqueles, ó Pai, que estarão aqui, Senhor, ó Deus, colocando as suas vidas na Tua presença. Para aqueles que estarão, Senhor, orando em Teu nome, buscando o Teu refrigério, a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia. E eu oro, Senhor, por aqueles que estarão trazendo a Tua mensagem nessa noite. Que o Espírito Santo Consolador possa, Senhor, envolvê-los, meu Pai, com a chama viva, Senhor, do Teu Espírito Santo. E que a Tua igreja, que o Teu povo, que os nossos amigos nesta noite saiam daqui consolados por Ti. Através do Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa,
que o Senhor disse que iria para o Pai, mas que iria enviar o Consolador para as nossas vidas. Por isso temos a certeza e cremos que não estamos sozinhos, pois o Consolador está conosco todos os dias. Com a presença dele é que caminhamos. Com a presença do Consolador é que temos a garantia de que tudo está no controle do Senhor. Abençoa-os nesta noite. Venha, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, encher as nossas vidas. Venha fazer morada em nós, pois esta oração que te fazemos todo momento e hoje, em perdão dos nossos pecados, encha-nos do teu Espírito todos os dias. É a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus, para sermos inundados por tua glória, ó Senhor dos exércitos. Amém e amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o
tomados por tua glória, Senhor. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Boa noite, igreja. Mais uma quarta-feira que estamos juntos aqui, né? Para falar da palavra de Deus, nessa série de estudos que nós estamos trabalhando, né? Sobre assuntos da atualidade. E hoje a gente vai estar trabalhando um tema novo. E é um tema bem recorrente, é um tema bem que está bem circulando bastante aí na mídia, né? Que é o caso das fake news. Fake news, traduzindo do inglês para o português, significa notícias falsas, né? E se a gente for colocar esse termo de notícias falsas mais claro ainda, a gente pode dizer que é a mentira. Então, hoje o assunto que a gente vai estar tratando é a mentira, porque falar fake news é, na verdade, dizer que arranjaram um outro nome para mentira, né? Maquiaram o que, na verdade, é uma mentira, né? Fake news são as notícias falsas, são, como o próprio nome diz, notícias, matérias jornalísticas, informações falsas que as pessoas inventam e divulgam, né? Muitos divulgam por ingenuidade, né? Sem ter total conhecimento daquela matéria, apenas receberam a notícia e estão repassando, mas outros divulgam de propósito, com más intenções, né? E hoje a gente está vivendo numa era da informação, onde as notícias circulam muito rápidas, a gente consegue se comunicar com pessoas do outro lado do mundo de forma instantânea, né? E receber da mesma forma a resposta. No passado a gente vivia no mundo que a comunicação era dada através de cartas, né? E demorava dias, meses, né? Para a comunicação chegar e a resposta voltar. Mas hoje não, hoje a gente está vivendo na era da informação, e a era da informação transmite qualquer tipo de informação, inclusive a informação falsa, né? Nesse período de pandemia, os maiores exemplos que a gente tem de notícias falsas
A gente pode, por exemplo, citar os diversos remédios que surgiram contra o coronavírus, né? A ciência ainda não tem a vacina, mas diversas pessoas leigas já inventaram diversos remédios, né? Como gargarejo com detergente, tomar água a cada 15 minutos. Tem uma penca de gente que inventou aí, sem nenhum tipo de comprovação científica, algumas receitas caseiras com boldo, com limão, com alho, com coco, alegando que fazendo essas receitas você vai estar curado ou você vai se prevenir do coronavírus. Mas tudo isso são notícias falsas, né? A ciência, os cientistas, os laboratórios que estão trabalhando não garantiram nenhuma eficácia dessas receitas, né? Mas esse é um grande exemplo de notícias falsas que circulam por aí, que as pessoas inventam e outras continuam dando corda, né? E isso vai se prolongando até alcançar o maior número de pessoas possível. E aí a minha pergunta diante desse tema é: qual o posicionamento do cristão na sociedade que circula mentiras? E para responder essa pergunta, nós vamos analisar à luz da Bíblia esse nosso cenário de notícias falsas que circulam através de duas perspectivas. Essa relação entre verdade e mentira. A primeira perspectiva a gente vai ver no Velho Testamento e a segunda perspectiva a gente vai estar analisando no Novo Testamento. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui para analisar no Antigo Testamento Alguém estava me ligando na hora do áudio. Desculpa, gente. Mas vamos lá. A primeira perspectiva que a gente tem no Antigo Testamento é bem claro que é o mandamento que é nos deixado, né? Deus, quando passa lá os mandamentos para Moisés, num dos mandamentos que a gente vai ver lá em Êxodo 20, versículo 16, diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E eu adiciono também, né, nesse mandamento o texto que está lá em Levíticos 19, versículo 11, que diz bem claro: não mintam. E eu fiquei pensando, por que será que dentre diversas opções, né, diversos pecados, diversas coisas erradas, por que será que Deus escolheu o não dirás falso testemunho contra o seu próximo e o não mintam como um dos mandamentos, né, como um mandamento para a gente, como essa orientação? E aí eu fui pensar no contexto da época para que Deus pudesse dar esse mandamento do dar falso testemunho. O primeiro contexto da época que a gente pode ver é que era muito forte a tradição oral, né? Que eram as histórias e as experiências que eram passadas de geração em geração. Então, o pai contava histórias para os filhos e o filho contava história para os seus filhos e assim por diante. Os avós contavam para os netos tudo aquilo que foi vivido, toda aquela cultura, né? Tudo para que tudo isso pudesse se perpetuar e oralmente, né? E eles guardarem isso na tradição deles e levarem adiante, né? Naquela época eles não tinham as condições, os recursos de registro que nós temos hoje, né? Como câmeras, como vídeos, como cadernos, como os livros. Então, a forma como eles tinham de manter a tradição deles, a cultura deles, era falando para as próximas gerações. Então, era de extrema importância que aquilo que fosse falado fosse a verdade, né? Que eles pudessem, aquilo que eles estavam contando fosse o mais próximo da verdade possível, para que a história fosse contada de uma forma correta. Um texto que mostra isso, né, tá lá em Números capítulo 20, versículo 15, Números 20, versículo 15, que diz assim: como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Então esse texto mostra que ele está contando uma experiência passada, ó, como nossos pais desceram ao Egito, quando Deus livrou a gente do Egito. Então todas essas histórias deveriam estar representando a verdade para que elas fossem passadas de geração em geração. O segundo ponto que eu acho daquela época, né, do contexto daquela época, para que Deus desse o mandamento de não dar falso testemunho, tem a ver com os julgamentos que eram feitos na época, né? Então aqui a gente vai estar tratando mais de uma coisa da área jurídica, né? A Bíblia fala que Moisés ele ficava sentado quando eles estavam peregrinando pelo deserto, né? Moisés ficava sentado, o povo fazia uma longa fila
E o texto de Êxodo 18:16 diz: quando eles têm algum negócio, eles vêm a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, Moisés, ele era um responsável, como líder daquele povo, de julgar as causas, né? O povo, eles tinham problemas, as tribos tinham problemas entre si, e era necessário que existisse alguém lá para apaziguar a situação, para pacificar. Então, Moisés era essa figura que tinha que julgar algumas questões, né? Entre aqueles que estavam certos e aqueles que estavam errados, quais eram as causas, quais eram as consequências. Então, o que Moisés tinha para fazer o julgamento mais justo possível era apenas o discurso, né, das partes que estavam lá procurando por ele. Eu também lembrei da história de Salomão, né, quando Salomão tem que julgar o caso de duas mulheres e uma criança, onde as duas mulheres se dizem ser mãe da criança, né? E Salomão ali tem um discurso contra o outro, né? Uma mulher falando contra a outra, e ali, sabiamente, ele tem que administrar aquela situação e dar um julgamento justo, né? Um julgamento para defender e apoiar aqueles que estão dizendo a verdade. Então era de extrema importância nessa área jurídica que as pessoas dissessem a verdade, que as pessoas testemunhassem da verdade para que a justiça fosse feita. E o terceiro ponto que eu vejo daquele contexto da época para que as pessoas não mentissem, não dessem falso testemunho, era por conta da manipulação. E eu acho que Deus, quando ele dá esse mandamento, pensando na questão da manipulação, ele se lembra daquilo que ocorreu no Jardim do Éden, né? Quando a serpente lá no jardim conta uma mentira e manipula a Eva e o Adão, né? Gênesis capítulo 3, versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Bem, versículos anteriores a esses mostram que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, e ele dá uma ordem para Adão e para Eva: olha, vocês podem comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque na hora que vocês comerem, quando vocês comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês vão estar suscetíveis à morte, vocês vão morrer. Então, Deus disse isso. Deus é um Deus que não mente, é um Deus que fala a verdade. Então, Deus disse: ó, se vocês comerem, vocês vão morrer. E aqui em Gênesis 3:4, a gente vê a serpente contando uma mentira para manipular a Eva e o Adão, né? E aí ela fala o seguinte: certamente, se vocês comerem, vocês não vão morrer. E infelizmente, muitas pessoas usam a mentira, usam as notícias falsas para manipularem outros, né? Semana passada eu estava vendo um vídeo de uma... O nome do vídeo era A Religião do Álcool. E eram pastores, eram líderes espirituais sul-africanos que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, mas que eles usam o álcool, usam a bebida alcoólica, ingerem bebidas alcoólicas durante os seus cultos, eles ficam bêbados. E eles diziam que, na reportagem, que o álcool ajudava eles a acessar o Espírito Santo, a ter contato com o Espírito Santo, e eles ingeriam durante os cultos, e os membros também bebiam, e todo mundo bebia. Então eles estavam incentivando, dizendo que essa era a verdadeira religião, a religião do álcool. Nitidamente a gente vê líderes, a gente vê pessoas com uma certa autoridade, né, manipulando textos bíblicos para realizar os seus desejos pecaminosos, né? Eles querem seguir Jesus sem se negar, né? Jesus fala: cada um carregue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas essas pessoas nitidamente não querem se negar, eles querem usar o nome de Deus, eles querem usar a igreja para fazerem as suas próprias vontades e continuar pregando mentiras, né? Então esse é o contexto do Antigo Testamento, né? Por que Deus deve ter dado o mandamento do não dirás falso testemunho? É para manter a tradição oral, é para ajudar na hora dos julgamentos jurídicos, né? E também para que uma pessoa não manipule a outra através de mentiras. E o segundo ponto a gente vai agora lá para o Novo Testamento, onde nós
vamos conhecer a verdade. E verdade aqui é no singular, não vamos falar sobre qualquer verdade, qualquer afirmação, qualquer sentença verdadeira, mas a gente vai estar falando sobre a verdade. E o texto se encontra em João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto são palavras de Jesus, ele está falando sobre ele mesmo. Aqui a gente vê Jesus compartilhando um pouco da identidade dele. E mais para frente, no capítulo 14 do mesmo livro de João, ele diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos Jesus é a verdade, como ele expressa em João 14. A verdade no singular é uma pessoa. A verdade liberta, a verdade é Jesus, logo, Jesus é a verdade que liberta. A interpretação desse versículo é essa: Jesus está se revelando como a verdade, faz parte da identidade dele, assim como em outros textos ele diz que ele é luz, que ele é pão, que ele é água, que ele é filho de Deus. Agora, a partir de João 8,32, a gente pode identificar Jesus como a verdade. Então, como diz o versículo, quem conhece Jesus e se relaciona autenticamente com Jesus e segue os seus ensinamentos, encontra a liberdade. Vale ressaltar aqui que o uso desse versículo não transforma discursos falsos em verdadeiros. O uso desse versículo não cobre uma postura errada como se fosse certa. O versículo não se refere a qualquer verdade. Como eu disse, a verdade está no singular. O versículo, então, não se refere a qualquer verdade, como se qualquer afirmação verdadeira produzisse a liberdade dos indivíduos. O versículo nos indica que Jesus é a verdade e que Jesus, e apenas Jesus, é capaz de libertar. Então, nós temos no Antigo Testamento uma ordem de não mentir, de não produzir notícias falsas e também de não circular notícias falsas. E aqui no Novo Testamento nós vemos esse mandamento de uma outra forma, né? Como uma possibilidade da gente conhecer aquele que é a pura verdade e aquele que é a verdade que pode nos libertar. Então, concluindo, acerca das notícias falsas que estão em andamento, né, no nosso dia a dia, nas mídias sociais, na internet, tudo isso que é transmitido hoje em dia, eu peço aos irmãos que tenham muita cautela na hora da leitura, que possam verificar a fonte antes de compartilhar, que também verifiquem a data da publicação das notícias, né, para ver se é desse ano, se não é uma notícia de um ano anterior e está sendo divulgado mais uma vez agora. É muito bom se atentar a isso. E sobre o que a Bíblia nos ensina acerca da mentira, é de que nós, como povo de Deus, temos um mandamento a cumprir, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não mintam. Porém, muito mais do que cumprir esses dois mandamentos de não mentir e espalhar notícias falsas, nós somos testemunhas da verdade que liberta. Jesus, a verdade. Então, que possamos espalhar por todos os cantos essa boa e verdadeira notícia. Então, igreja, para finalizar e em concordância, né, com a palavra que foi falada hoje, eu queria cantar uma música. Eu e a Cris, a gente vai estar cantando uma música que tem tudo a ver com o tema, e o nome dela é A Verdade Vos Libertará. E diz assim: Os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazendo soar a vossa melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de esquecer a vil escravidão que vós exercem, homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos
libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos sós, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, Senhor, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, Senhor, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. A vossa libertação. A vossa libertação. A vossa libertação. Vamos orar então? Senhor Deus, a tua palavra diz que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Tua palavra também nos instrui a não mentir uns aos outros, porque isso é prática do velho homem, e nós, teus seguidores, devemos buscar nos revestir do novo. Renova-nos, Senhor, com o Espírito da verdade, que possamos ser sinceros na adoração a Ti e nos nossos relacionamentos, que possamos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. A verdade vos libertará, sereis